Oi meus amigos, tudo bem? Hoje o vídeo vai sair um pouco do habitual, mas espero que você goste. Eu quero contar algo bastante pessoal e falar sobre a minha experiência aqui no canal. Eu já falei algumas vezes que eu sou jornalista há 10 anos. Na verdade, meu sonho era ser cantora na infância e na adolescência. Eu não sei se canto bem, mas amo cantar. Eu sou de Caçador, Santa Catarina, e quando eu tinha 17 anos, me formei no segundo grau, eu tinha uma lista de coisas que eu pretendia fazer, sabe? Em primeiro lugar, estava a fazer faculdade de canto. E como a família da minha mãe é natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu já estava me planejando para fazer faculdade de canto na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas. E a segunda opção era fazer jornalismo. Acabei optando pela segunda opção porque, na época, eu acreditava que teria uma profissão mais sólida como jornalista do que como cantora. Então deixei o canto como hobby e vim fazer jornalismo na Unisul de Tubarão, sul de Santa Catarina, onde meus irmãos já estavam morando. Fiz alguns estágios e nesse meio tempo formei minha família. Mas então a minha intenção com o jornalismo inicialmente era ser repórter esportiva, porque eu me imaginava no antigo Estádio Olímpicos cobrindo os jogos do Grêmio, meu time do coração, veja só. Na época eu era bem fanática. Eu lembro como se fosse ontem, o primeiro dia de aula, quando um professor, um dos professores perguntou por que nós havíamos escolhido jornalismo e eu disse que queria cobrir os jogos do Grêmio e tal, e me imaginava assim, no meio da torcida, assim, sabe? Mas poucas semanas depois, bem pouco tempo depois mesmo, meus objetivos começaram a mudar, porque eu comecei a gostar muito de temas sociais, né? Eu acho que isso é o legal da faculdade, porque você acaba tendo vivências mais abrangentes de mundo, né? Você não fica naquele seu mundinho, você acaba vendo coisas diferentes. E foi isso que me despertou o interesse em temas sociais e tal. Nunca me interessei pelo jornalismo convencional, imprensa, veículos de comunicação. Uma porque entrevistar não é o meu forte, embora eu adore conversar e escrever. E outra porque eu constatei a falácia de que jornalismo presta serviço com a verdade, sabe? Na própria faculdade se discute muito isso, que no jornalismo não tem muito esse negócio de verdade, que é mais questão de interesse mesmo, sabe? Poucos veículos de comunicação e poucos jornalistas têm um interesse genuíno com a verdade. Interesses dos donos desses veículos ou dos seus anunciantes geralmente falam mais alto do que a verdade, sabe? Além disso, dar informações com exatidão é algo extremamente difícil, se não impossível. E mais um motivo que me fez não optar pelo jornalismo convencional foi eu ter descoberto o quanto é bacana estudar a fundo um assunto e estimular a reflexão do público sobre esse assunto. Então, ao invés de relatar um fato, prefiro analisar o fato e então opinar sobre ele. Por isso gosto bem mais de uma mesa redonda do que de uma entrevista formalzona e tal, sabe? Então, logo depois que eu me formei, me tornei mãe. E meu marido e eu, principalmente eu, decidimos que seria melhor eu ficar em casa para cuidar das crianças. E pra mim foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sempre digo que minha profissão primária é a maternidade. Amo ser mãe, amo minha família mais do que tudo. Mas nesse meio tempo, não larguei mão de continuar aperfeiçoando meu conhecimento, minhas técnicas e tal. Então em 2009, criei um blog de cinema e literatura, mas na época ainda não havia muito apoio para trabalhos de internet, de modo que o blog não me rendia nada, sabe? 2 anos depois, fui contratada para ser redatora do site família.com.br, pro qual escrevi por 3 anos, e eu gostava muito porque os artigos que eu escrevia lá eram sobre assuntos de muito interesse para mim. Mas eu comecei a sentir uma necessidade maior, assim, de interagir com as pessoas. E lá eu não tinha essa liberdade. Aí eu comecei a dar gás no canal, porque aqui eu tenho total liberdade de falar sobre o que eu quiser e principalmente escutar o que vocês têm a dizer. É claro que eu sou parcial, tenho minhas próprias visões e como este canal é opinativo, além de informativo, trago para o debate as questões que mais me atraem. Mas eu não tenho intenção de provar que eu estou certa, né? Na verdade, acima de tudo, eu quero promover a reflexão sobre pautas sociais, políticas, econômicas, familiares. Economia, na verdade, não é meu forte, mas a gente vai conversando. Politicamente falando, eu sou de direita, mas como a política é um tema bastante complexo e muito gostoso de estudar, vejo nisso uma baita oportunidade de aprender e analisar todos os lados da política, que acabam englobando história, sociedade, ideologias, economia, né? Não há como desassociar a política desses outros temas. Eu acho essencial discutirmos juntos os problemas que permeiam o nosso ambiente social e político, porque analisando os conflitos das pessoas,
vejo muitos interesses e muitas insatisfações em comum, sabe? Ou seja, parece-me que a maioria quer uma sociedade mais justa, com mais acesso à educação, segurança, saúde, quer menos impostos, menos roubalheira. Eu acho que podemos aprender mais quando estamos mais dispostos a ouvir do que falar, observar do que querer a atenção para si, né? E a ler e estudar mais do que ter a pretensão de achar que já sabemos de tudo. Não sou a favor de movimentos coletivistas, mas amo analisar seus pormenores e pretendo esmiuçar as pautas dentro desses movimentos para ver como podemos individualmente contribuir para mudar os problemas como um todo, você me entende? Porque coletivismo geralmente permite pouca liberdade para questionamentos, mas quando discutimos e analisamos de forma singular cada problema, abrindo reflexões de tudo que pode tê-lo feito surgir, eu acho que conseguimos pensar em uma forma mais efetiva de melhorar as coisas, do que se dissermos, por exemplo, que toda violência contra a mulher é fruto do machismo, quando na verdade há muitos outros problemas envolvidos. Esse é um exemplo, claro. Amo animais, adoro crianças, sou viciada em chimarrão e meu apelido é Chica porque quando eu era bem pequenininha, a minha mãe cantava pra mim aquela música. Eu sou a filha da Chiquita bacana, nunca entro em cana porque sou família demais. Puxei a mão, não caio em armadilha e distribuo banana com os animais. Que hoje percebo que não combina muito comigo porque, pelo jeito, a filha da Chiquita bacana, que puxou a mamãe, era bem malandra, né? Mas quando a minha mãe cantava, eu adorava. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época em que o Chaves começou a ser transmitido aqui no Brasil, e aí a Chiquinha era a minha personagem preferida. Hoje também percebo que a Chiquinha não é um exemplo de educação, mas fazer o quê, né? Com 3 anos não sei quais são os critérios para determinar nossas preferências. Aí o pessoal de casa começou a me chamar de Chiquinha e ficou. Prefiro Chica com X do que com CH, não sei porquê. Mas de qualquer forma, então esse canal é o meu empreendimento, é a minha ferramenta de trabalho e pra mim ele é muito sério. Sério no sentido que é importante a beça pra mim, mas pode ser descontraído sem problema. Então eu te convido a participar sempre, a argumentar contra ou a favor do que eu disser, não tem problema. Sou aberta a ver o outro lado e respeito quem se opõe às minhas ideias, porque, como já disse 1000 vezes, não sou a dona da verdade. Só fico chateada mesmo quando alguém vem aqui no canal me xingar só por eu expressar minha opinião, sabe? Não importa se eu acredito no Duende Verde. Você concordando ou não, acreditar no Duende Verde é um direito que eu tenho, mesmo que pra você seja um absurdo. Então pode ser que eu esteja errada, né? Mas acredito do fundo do coração que agredir não provoca nenhuma mudança positiva. E eu não consigo considerar opiniões agressivas, desrespeitosas. Aprendi nas minhas andanças e em minhas 3 décadas e pouco de existência que quando agredimos outra pessoa, verbal ou fisicamente, né, na tentativa de provocar nela uma mudança ou na tentativa de provar que ela está errada, o efeito é inverso e a pessoa acaba se armando e aí fica ainda mais inflexível. Aí a batalha aumenta, a última coisa que acontece é uma reflexão e a discussão se resume a uma troca incessante de farpas, né? Por isso, tento ser polida nos vídeos e por isso espero o mesmo das pessoas que dão seus 10 minutinhos para me ouvir. Algo muito importante, peço que vocês curtam a fanpage do canal, porque lá, além de eu postar os meus vídeos, eu trato também de assuntos mais factuais, sabe? Acontecimentos específicos que precisam de uma postagem mais imediata e não podem esperar por uma produção tão elaborada quanto os assuntos que eu trato nos vídeos. Para os vídeos eu estudo, leio artigos, livros, sites especializados para me embasar melhor, entende? Depois ainda edito e tudo isso leva certo tempo, além do que os vídeos não factuais rendem uma discussão mais prolongada, um conteúdo que não será deixado de lado 2 semanas depois. Então vai lá na fanpage também, pois é mais um canal de comunicação entre a gente, beleza? Qualquer coisa estou por aqui, espero realmente que você se inscreva aqui no canal, acompanhe os temas que eu trouxe aqui e participe, exponha o seu ponto de vista, mesmo que a gente não esteja de acordo em tudo, certo? Então um beijão e até a próxima!